Olá, eu sou o professor Bruno Leut e você está no Vozes Exatas, um podcast do Colégio Exatos produzido a partir das reflexões do itinerário formativo Mundo em Movimento pelos alunos e alunas das primeiras séries do ensino médio de 2023. Este é um episódio bônus, um episódio extra, onde os apresentadores Guilherme e Beatriz me convidaram a participar e contar um pouquinho sobre as minhas experiências. Então, fica o convite e já de antemão agradeço por você ter participado dessa história conosco. Bem-vindos ao último episódio do Vozes Exatas. Eu sou a Bia. Eu sou o Guilherme. E a gente tá aqui hoje com o Bruno, o professor do itinerário. Nosso mentor, Bruno. Bem-vindo, Bruno. Boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado pelo bem-vindo, como se eu já não tivesse em todos os outros episódios. É incrível isso. Mas é legal. Fico feliz que vocês tenham querido fazer comigo, embora a gente esteja fazendo numa roubada, né? Estamos fazendo no intervalinho entre um e outro, tal. É bom pra gente poder aproveitar, mas fico feliz de poder falar umas groselhas pra vocês também. E a gente fica feliz por você aceitar também. Obrigado. Não tem escolha, né? Mas bom, vamos lá. Quem é você, Bruno? Cara, tem uma coisa interessante, né? Primeiro, antes de responder quem eu sou, porque talvez eu também não saiba, mas é muito louco como a gente vai responder o quem eu sou, né? Isso eu, inclusive, fui observando nas respostas dos nossos outros colegas, e é uma coisa que a gente observa meio que na vida, assim, né? É interessante como, em alguma medida, em algum momento, o quem eu sou passa, antes de mais nada, por qual profissão eu fiz, qual profissão eu escolhi para exercer na vida. Eu acho que é interessante a gente reparar isso, inclusive nas pessoas à nossa volta, de como a ideia do trabalho e do que eu exerço no mundo, enquanto função de trabalho, meio que guia aquilo que eu me reconheço como sendo na vida. E eu estou falando justamente isso porque uma das coisas mais difíceis na minha existência foi escolher o que eu ia fazer da vida. E não só enquanto eu estava na adolescência, mas até hoje. Por isso que em algumas medidas, eu sou um cara bastante inquieto. Então, tudo isso, porque eu falo, sou professor? Sim, eu sou professor, mas é uma parte do que eu sou uma série de outras coisas, né? E ao mesmo tempo, nenhuma delas de maneira isolada define quem eu sou. Porque eu sou essa reunião catártica, maluca de coisas e ao mesmo tempo sem saber exatamente ainda quem eu sou ou sem saber ainda o que eu quero me tornar. E aí, nesse sentido, o Cortella tem uma frase muito legal, que ele fala assim: o ser humano nasce não pronto e vai se fazendo, né? Porque quem nasce pronto é um produto, é tipo um sapato. Um sapato nasce pronto e conforme o uso, conforme a vida dele, ele se desgasta, né? Eu me sinto muito melhor com a ideia de que eu sou uma pessoa não pronta e eu vou me produzindo ao longo da minha existência, para o bem e para o mal. Fiquem com essa resposta. Bem existencial, né? Eu adorei essa crise existencial, de verdade. Agora fez eu repensar em tudo que eu sou. Pois é, tivesse você já pensado nisso introduziu um pouco sobre isso, mas a gente quer saber o que levou você a ser professor. Tipo, quais foram as circunstâncias que... Pois é. Eu virei professor antes de eu saber qual área que eu gostaria de seguir enquanto professor. A bem da verdade é essa. O que acontece? Eu venho de família daqui do bairro, né? A família da minha mãe é toda aqui do Tatuapé. A família do meu pai é do bairro vizinho, da Vila Formosa. Então, meus avós, quando vieram do interior e tudo mais, vieram aqui do interior de São Paulo, vieram para essas localidades, na época em que realmente era só mato, né? E enfim, então eu me estabeleci aqui e eu estou aqui de antes do grande boom imobiliário. Né? Eu acho que isso é importante pontuar, porque eu venho de uma família que é bastante mais pobre, bastante mais humilde em termos gerais. Do tipo assim, eu fui bolsista no meu ensino médio e durante a maior parte do meu ensino fundamental e tudo mais, eu sempre estudei na mesma escola e desde que eu me conheço por gente, eu fui bolsista. Ponto. Né?
O que incluía relações conturbadas efetivamente com os meus colegas e tudo mais, né? Porque afinal eu era o filho do funcionário, eu era o bolsista, isso e aquilo. Então, em alguma medida, tinha algum termo de preconceito nessas relações. Mas fato é que quando eu estava na terceira série do ensino médio, a minha professora de biologia, que tinha sido minha professora de ciências desde a sexta série, sexto ano para vocês, quinta série no meu caso, ela também tem filhos e um deles estudava na escola. E ele estava lá, ele era mais novo do que eu estava no terceiro, ele estava no nono, e ele tinha algumas dificuldades em algumas matérias e tal, e ela chegou em mim e falou, Leoty, é o seguinte, você é um bom aluno, você é um cara super legal, a gente vê que você é esforçado, sabe o que faz e tudo mais, você não daria uma ajuda pro meu filho, pro Rafa? Poxa, seria legal mesmo, né? Era uma coisa já que me movia, tal, sei lá, de dar uma ajuda, trocar uma ideia, explicar alguma coisa. Eu via que, além de, às vezes, dominar o assunto, mas que eu entendia um jeito de ter alguma didática que facilitava alguns entendimentos e tudo mais. Eu falei, beleza, vamos aí. Só que ela ainda brincou comigo. Ela falou, mas tem uma condição. Você não vai virar professor. Eu só estou pedindo para você me dar uma força aqui. Falei, não, beleza. E aí eu comecei sendo professor de aulas particulares em casa, na minha casa à tarde, e de exatas. Não era de geografia, não era das ciências humanas, era de física, química, matemática e desenho geométrico. Nossa, as piores matérias. Não são as piores, elas são muito importantes e muito necessárias. E eram coisas que eu super, assim, não é que eu dominasse ao ponto de poder ser um grande professor, mas ao mesmo tempo era uma matéria que eu já tinha tido e que eu tinha um mínimo de condições de realmente explicar, porque afinal eu estava no terceiro e estava dando aula para um moleque que estava na oitava, no nono ano. Né? Então, assim, não estava enganando ninguém, a mulher me conhecia desde que nem eu me conhecia, por gente direito, tal, então foi super legal. Só que com isso eu descobri que eu queria ser professor mesmo, porque professor é muito legal. É muito gostoso a relação que nós temos com o conhecimento de um lado e com as pessoas humanas à nossa volta, a possibilidade de proporcionar um pedacinho de formação para alguém é uma coisa incrível. Incrível você ter a oportunidade de, em alguns momentos, você trombar alguém na rua que você nem lembra direito e tal, aí o maluco olha para você e fala, mano, você foi meu professor, cara. Foi mó da hora, eu lembro de você, sei lá, fazendo piada, ou lembro de uma coisa que você falou que me marcou, que, sei lá, que guiou de alguma forma a vida. Assim, poucas são as profissões nas quais eu tenho a ideia de que o reconhecimento nesse sentido é tão gratificante, sabe? É lógico, salvar uma vida, por exemplo, numa cirurgia ou algo do gênero deve ser incrível. Mas alguém precisa ensinar 30 ao mesmo tempo, sabe? 30 ao mesmo tempo ao longo dos anos, né? E tudo mais. Cara, tem o seu respeito, tem o seu lugar de diferença. É o que vocês falam e a gente sabe, né? Sem o professor não existe o médico, não existe o outro professor em si, né? Completo, total. Porque no final, assim, acaba que o professor ele vai ser o responsável por uma parcela significativa da divulgação do conhecimento até onde a gente chegou, né? Dessa alfabetização, e por alfabetização não é só ler A, B, C, né? Não é só o alfabeto, é também uma alfabetização de mundo, de criar diversidades dos pontos de vista, né? De ter essa oportunidade com os nossos estudantes de maneira geral, e também, além disso, de também poder fazer a honraria necessária aos nossos antepassados, as muitas vidas que precisaram existir para que nós chegássemos até aqui. Eu não estou falando isso só do ponto de vista de hereditariedade ou questão genética, mas também no sentido do próprio conhecimento, né? Da gente parar e pensar, quantos caras não foram simplesmente mortos? Quantas pessoas não foram assassinadas
pelo simples fato de defenderem um estudo sobre alguma coisa. Quanta gente não virou carvão, cara, sabe? Porque, por exemplo, defendia um modelo que não fosse o teocentrismo, o geocentrismo, né? Pô, a gente coleciona pessoas assim na história. E numa história, cara, que é relativamente próxima. Se nós pensarmos que, por exemplo, a humanidade ela começa a ter agricultura e pecuária há aproximadamente 10 mil anos, cara. Isso não é nada. Numa humanidade que começa a se formar enquanto humanidade por volta de 500 mil anos. É o tempo geológico e o tempo físico, não é? Os dois tempos. Então, a gente pode botar uma tonelada de características no tempo, né? O tempo é uma das coisas que mais vai assumir uma dinâmica bastante fluida e abstrata, pelo simples motivo de que ele é uma abstração, de que ele é uma qualidade, né? Sei lá, o tempo é como o amor. Como que você mede o amor? A gente não mede, né? Porque não é para ser medido, ele é uma qualidade nesse sentido. Mas sim, a gente tem aí diversas possibilidades de tempo. E essa é uma das coisas que eu mais gosto de brisar, assim, de verdade. É um assunto, é um tema que me convida muito, inclusive por ser um tema muito próximo e indistinguível, assim, da geografia. Porque se a geografia estuda espaço e a história estuda tempo, uma não existe sem outra, né? A gente, inclusive, discutiu isso no nosso itinerário, batemos esse papo e tal. Eu tenho até música que eu já escrevi sobre tempo e, assim, são algumas. Justamente de ficar pensando, né, sobre isso, de como essas nossas percepções do tempo mediam a nossa visão de mundo mesmo, né? Não é muito doido, sei lá, você tá Você tá numa situação que você tá ansioso e, nossa, o tempo não passa. Aí você tá naquela situação que você tá super se divertindo e, nossa, o tempo passou muito rápido, né? E aí a gente pode expandir isso para além dessa escala de indivíduo, né? Do eu ou você. A gente pode ir para, sei lá, um tempo histórico, um tempo geológico, um tempo astronômico. E aí a gente vai ter dimensões de tempo que são gigantescas. A gente queria saber também, vindo dessa parte do tempo, como que você era na escola, assim, tipo, o estilo de aluno, você era o Então, Você é esse cara formal, certinho. quietinho Cara. ou o bagunceiro que não parava de falar? eu era um pouco dos dois, assim. Mas no geral eu era um pouco mais pro quieto. Eu era um pouco mais nerd, assim. Não necessariamente porque eu fosse, mas porque, como eu comentei com vocês, eu sou o filho do funcionário da escola, né? Meu pai é o tio da informática da escola até hoje. Ele ainda trabalha no colégio e tal. E ele é o responsável pela parte da informática lá. Explica muita coisa. Ou seja, assim, nunca era exatamente um lugar muito confortável para eu poder simplesmente tacar o terror, sabe? Porque eu era bolsista, então assim, eu dependia de algum bom comportamento, afinal, se eu causasse, eu podia simplesmente perder a bolsa. Eu não sabe Deus onde que eu ia conseguir lugar para continuar estudando. E além disso, pô, meu pai trabalha aqui, cara. Então assim, qualquer coisinha que eu pisei mais ou menos fora da curva, meu pai tá na sala ali, velho. Eu sei qual sala que ele tá, imagina, os professores também sabem, a coordenação também sabe. Então, assim, qualquer BOzinho, o negócio não tem, tipo, eu vou ligar. Não, eu vou bater na porta do teu pai, tá aqui, mano, sabe? Lógico, isso nunca me foi dito de fato, nunca foi uma ameaça que me fizeram, mas, querendo ou não, era uma realidade, era uma tensão que estava sempre presente no meu dia a dia, né? E, de novo, para o bem e para o mal. E ainda assim, eu tinha uma relação que eu sempre fui muito curioso. Isso eu sempre fui mesmo. Isso meio que independe da pressão de eu ter um pai que trabalha na escola. Isso aqui eu sempre fui bastante curioso, sempre gostei de saber sobre muitas coisas, sobre muitos temas. Muitas coisas me despertaram o interesse, então isso também me levava a ter uma convivência tranquila na escola. O que não quer dizer que eu era assim, aquele mega aluno que, nossa, passava semana estudando, ou que fazia o que a gente fala para vocês fazerem. Não exatamente, não exatamente. Eu também era um cara que, assim, deixava umas coisas para véspera, também, sei lá, ia estudar para a prova no dia anterior e tudo mais. Mas, sabe qual que é a grande diferença?
E eu percebo que isso tem se tornado uma dificuldade para a geração de vocês, não especificamente para você, Gui ou Bia, mas eu percebo que tem uma grande dificuldade no sentido de prestar atenção. Mas espera que eu vou me justificar. Eu sempre prestei muita atenção nas aulas. E, além disso, eu sempre fui um cara que eu sempre anotava absolutamente tudo o que os professores estavam falando. Seja na escola, seja depois na faculdade, coisa que me ajudou muito, assim. Era a forma que funciona para que eu consiga estudar e absorver conteúdo. Essa é a minha relação, sabe? Por exemplo, ler o texto, estudar isso e aquilo, mas é também, cara, enquanto tem um professor ali, né, falando, explicando isso e aquilo, eu tô anotando. Se ele bocejou, é capaz que eu anoto que ele bocejou, sabe? Mas isso também me fazia estar de maneira um pouco mais ativa, um pouco mais presente e também me impedia uma dispersão. Impedia de eu simplesmente ficar viajando na maionese, qualquer coisa do gênero. Então isso para mim sempre foi um recurso muito importante. Mas ao mesmo tempo eu venho de uma geração que não é tão distante da de vocês, afinal eu nasci em 90, mas as mudanças que a minha geração pegou são mudanças muito drásticas, muito fortes e muito intensas, que as gerações de vocês, vocês já pegaram um mundo muito diferente. Só que a gente viu esse mundo mudar. O que eu estou querendo dizer com isso, né? A gente viu as primeiras popularizações da internet, por exemplo, né? A minha geração esperava sábado e domingo, sábado depois das 2, ou durante a semana de madrugada para entrar na internet de escada, porque era caríssimo. A gente viu surgir banda larga, celular e coisas do gênero. Então, nesse sentido, e é aí que eu queria chegar, a minha geração ela vem de um aprendizado sobre paciência e concentração que é significativamente muito diferente do de vocês hoje em dia, né? Aquilo que nós éramos estimulados a observar, a consumir, a pensar, a refletir, seja lá o que for, tinha uma capacidade de nos levar a um nível de concentração que era mais do que 30 segundos ou 15 segundos de um vídeo de TikTok ou de um Reels de Instagram ou de seja lá o que fosse, né? Entenda, eu não estou necessariamente falando mal dessas plataformas, mas, cara, seria muita ingenuidade nossa imaginar que esta relação também deseduca justamente a ausência ou a dificuldade de uma concentração, uma hiperatividade, ou seja lá o que for. E para além disto, a gente tem que também falar das escolhas que são feitas e não são por vocês. Por exemplo, as sugestões do que virá a seguir são sugestões propostas por um algoritmo, por um desenho que é pensado para te reter a maior quantidade de tempo naquela plataforma. Se fosse uma luva, né? Para encaixar na sua mão. E além de encaixar na sua mão, é para te sequestrar. É sequestrar a sua atenção. Porque enquanto você está ali rolando o feed, você não está vendo outra plataforma, você não está fazendo outra coisa, o que quer que seja. E isso acaba sendo tempo de retenção de pessoas para essa plataforma poder cobrar mais caro em anúncio, em propaganda. Isso é aquilo que nós alcançamos uma maior quantidade de pessoas, nós temos uma quantidade de dados muito relevante sobre o que estas pessoas, sobre o que os nossos usuários gostam. Aliás, essa é uma ideia bastante interessante, né? Você pensar que justamente as plataformas, os aplicativos, seja lá o que for, tratam pela mesma terminologia que a gente usa para um viciado, um usuário. Né? Seja, por exemplo, um usuário de drogas, enfim, do que quer que seja. Então, nesse sentido, é muito interessante, né? Porque a gente vê em alguns momentos, sei lá, porque o professor forma para uma opinião, isso e aquilo, que ele passa exemplo, e o que ele diz tem relevância. Não, mano. Não. Os caras que nem são professores, que às vezes não têm nenhuma formação, isso e aquilo, por exemplo, um influencer, ele acaba tendo muito mais destaque do que um reles professor aqui na sala de aula, né? E entenda, não estou necessariamente falando contra o influencer, né? Também não estou querendo generalizar, nenhum influencer presta. Não é isso. Você tem ali talvez meia dúzia que vale a pena. Eu estou falando isso não de forma pejorativa também nesse caso, né? E da mesma forma também sou um consumidor, por exemplo, de algumas dessas coisas, né? Porque
Cara, eu sou um ser humano. Tem momentos em que eu também quero pegar meu cérebro e botar no potinho, sabe? Falar, mano, agora eu não quero pensar, eu quero simplesmente dar risada, me divertir, ver bobagem. Sei lá, eu vou ver live, vou ver o Gaulês, sabe? Que inclusive morava aqui. Eu lembro da época, eu já tomei muita bala dele no 1.6. Nossa. Então, sobre essa parte que você falou, eu queria saber, porque assim, tem vários estudos que provam que a nossa geração tem muito distúrbio de atenção, principalmente em aula e tudo mais. Você acha que a tecnologia em si, tipo, realmente fez muito mal? Foi esse é o real motivo para ter tanta dificuldade? Porque assim, antes tinha uma dificuldade, mas agora a gente também tem outra. A tecnologia ajuda a responder algumas partes, né? E vocês conseguem perceber quando tem aluno mexendo no celular e tudo mais no meio da aula, não? Tranquilamente, até porque se você perceber, isso daqui é um tablado, né? A gente está de cima, olhando para uma classe onde arquitetonicamente, geograficamente, a disposição é em fileiras e tudo mais. Ou seja, se você não vê, você dá um passo para o lado, você percebe, né? Agora, tem uma coisa, Bia. Assim, tecnologia é uma ferramenta. Nada além disso, ela é uma ferramenta. A responsabilidade de usar a ferramenta é sempre nossa, não da própria ferramenta. Sabe? Então, por que eu estou falando isso? Porque... Ai, meu Deus, chutei. Fiz o que eu reclamo que os outros fazem aqui, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque uma ferramenta, ela é uma ferramenta. A responsabilidade de usá-la de uma forma mais ou menos adequada é nossa, antes de mais nada, né? Agora, é claro que a gente está lidando com uma ferramenta complexa, que é o caso da tecnologia. E é uma ferramenta que, para além de... Ela não é um martelo. Porque o martelo você vai catar e você... Beleza, eu vou usar ele para fazer pressão sobre alguma superfície, né? Seja para bater um prego, seja para dar no pé de alguém. Tá bom. Esse uso é bastante óbvio e, assim, você consegue interpretar de maneira muito simples o que é decente e o que não é, beleza. Vida que segue. Mas a gente está falando de um recurso que tem uma complexidade muito maior e que tem uma capacidade, então, a grande quantidade de cabeças que pensam as funcionalidades dessa ferramenta. E além disso, além de pensar uma funcionalidade, pensa para onde ela quer levar o usuário da ferramenta. Então, nesse sentido, nós vivemos tempos muito piores do que tempos pretéritos. Porque nós somos muito mais escravizados, e aqui eu coloco escravizados com aspas, tá? Não estou falando escravizado no sentido de nós sermos furtados do nosso tempo de trabalho, de não termos liberdade, por exemplo, né? de receber um salário, isso e aquilo, não é nesse sentido, mas nós somos escravizados sem perceber que nós o somos. Cara, assim, é bem provável que você não saiba do que você goste, de verdade. Porque você acabou se acostumando à ideia de gostar do que te fizeram achar que você gosta. Como a pergunta super existencial que a gente sempre começa perguntando, né? Quem é você? Quem é você? Exatamente. Quase todo mundo não sabe Exatamente. o que responder. E se responde, não responde exatamente quem é. É meio que nessa onda, assim, sabe? Do tipo, pô, será que você realmente gosta do estilo de música que você acha que você gosta? É o Sendo nome, que... né? Influencer. Ele te influencia a pensar algo que nem sempre você realmente gosta. Ou... E além disso, sabe? Porque esse nome também é meio uma farsa. Sim. Porque não é uma influência. E aí, entenda, eu não estou falando desta pessoa, não estou falando da figura de quem está gravando lá o TikTok fazendo dancinha. Mas o TikTok, ou o Instagram, ou seja, qual rede que for, ela não é uma influência. A grande sacada é essa. Ela passa a ser um mandatário. Um determinador de relações que você não percebe que você está sendo levado a acreditar, a pensar e daí por diante. Eu acho que esse é o grande X da questão. Então, assim, nós nunca tivemos um momento na história da humanidade que nós tivéssemos tanto acesso à tecnologia. Cara, isso é incrível. Isso é incrível, é maravilhoso. Nós nunca tivemos acesso a tanta coisa, nós nunca tivemos tanta possibilidade de ter conteúdos e tudo mais como a gente tem hoje. Cara, isso é maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, do que serve toda a informação se nós não soubermos trabalhá-la? Sim. Né? Então, essa é uma diferença, por exemplo, para coisas mais antigas. Sei lá, pega Hamlet, do Shakespeare. Nossa.
Cara, que é simplesmente um dos maiores clássicos e tudo mais. A peça inteira, e é uma peça imensa, é o maior texto do Shakespeare, se passa praticamente dentro de um cenário que resume-se a um castelo. Ao castelo da Dinamarca. Ou seja, aquela casca de ovo, ela é significativamente grandiosa ao ponto de conseguir elucidar e demonstrar as relações e o amadurecimento simplesmente genial que o Shakespeare consegue colocar no Hamlet. Porque ele é um personagem que no começo da trama, você olha e fala, nossa, que personagem babaca. Esse príncipe aqui é uma criança de condomínio, filho de vó, criado a leite com pera. Dá vontade de dar um pescotapa nesse maluco e fala, acorda, Zé Ruela. E é mais ou menos o que acontece, né? Quando ele vai começar a descobrir que o pai foi assassinado. Isso não é spoiler, isso está lá. É bem no começo, inclusive. E você vai percebendo como essa personagem vai se tornando complexa com esse seu amadurecimento. Por que eu estou trazendo isso? Porque isso é meio que o inverso do que nós temos tido oportunidade de vivenciar nos dias de hoje. E eu não estou falando só de aluno, não. Estou falando, inclusive, de, sei lá, muito trintão, quarentão, que continua com a cabeça dos 15 anos. Continua com a cabeça de adolescente, né? Eu acho que muitas coisas levam a isso. Inclusive o fato da gente ter sempre uma briga perdida já logo de partida, mas ainda assim uma briga contra a morte e contra a sensação de morte. Contra a ideia de que nós envelhecemos. Ponto. Dependendo da sua genética, você vai perder cabelo, como é o que acontece comigo. Sabe? E assim, é a natureza. A gente não luta contra. Meio que a gente aceita. E tem recurso, tem isso, tem aquilo. Tá bom, você vai morrer do mesmo jeito. Ponto. Essa ideia de que nós não somos um super-herói, ela é muito difícil da gente conseguir não só compreender, mas ao mesmo tempo lidar com ela, né? Enfim, desviei da pergunta total, né? Se virem. E agora voltando para educação. Vamos lá. O que é educação para você? Colocando uma frase que eu acho que é do Paulo Freire, a educação, quando não é libertadora, o sonho do oprimido se torna seu opressor. Qual a sua opinião sobre isso? E sobre a educação em si? Cara, quem sou eu para achar que eu consigo elaborar qualquer ideia que seja, em qualquer medida, contrária à figura de Paulo Freire? Começo de conversa, né? Justamente de um grande nordestino, de um grande intelectual que tem um trabalho incrível, inclusive no sentido de alfabetizar pessoas em situações muito adversas, né? Do tipo, ir lá se meter num povoado no sertão da Paraíba e ensinar o cara que trabalha lá no meio do mato a ler, escrever e tudo mais. Mas complementando a ideia do Paulo Freire, eu te traria uma outra fala, uma outra citação do Mujica, o ex-presidente do Uruguai, onde ele fez um certo meia-culpa, justamente que corrobora com a ideia do Paulo Freire. Ele fala que o grande erro do processo educacional do Uruguai, que fez nos mandatos seguintes, depois que o Mujica sai da presidência, ele torna-se senador, porque tem lá uma possibilidade de ser um senador justamente por ter sido presidente, então é um cargo honorário e tudo mais. Isso, no caso do Uruguai, existe. E ele faz meio que uma autocrítica porque passa a existir uma insurgência da direita, da extrema-direita no Uruguai e tudo mais, ou de frentes mais conservadoras, reacionárias. E o Mujica fala, ele fala, talvez o nosso erro tenha sido fornecido educação para que as pessoas se tornassem consumidoras e não cidadãs. Sim. Né? Certeza. E aí eu acho que esse é um dos nossos grandes desafios. Mas além disto, nós também temos um desafio muito claro e urgente na educação, que é a pandemia. Cara, foi um abismo muito grande passarmos pela pandemia. É claro que todos nós fizemos aquilo que estava aos nossos alcances, né? Com certeza os professores se desdobraram muito mais do que conseguiriam em condições normais para tornar isso possível. Eu não estou falando aqui do exato, estou falando isso em escola em termos gerais, na instituição escolar e tudo mais, as instituições de ensino superior, faculdades e tal.
Mas o fato é que a gente teve sim um momento, a gente teve anos de um grande retrocesso. Porque assim, eu não estava na sua casa, eu não conseguia ver se você estava prestando o que você tava atenção ou mandando. não, se você estava fazendo prova no grupo do WhatsApp ou não, né? Trabalho em grupo sem ser a proposta de ser um trabalho em grupo, isso e aquilo. Então, assim, nas vias de fato, a gente está lutando contra um mundo de titãs. Por exemplo, das redes sociais e, por exemplo, de um grande desserviço que a pandemia nos trouxe. Mas, assim, também não tinha como ser diferente. E beleza, né? Mas é um fato. A gente está com as mesmas armas que nós já tínhamos, lutando contra problemas muito mais graves e muito mais severos. Então, assim, são momentos muito delicados. A geração de vocês, ela está sendo bastante privilegiada, só que esse privilégio ele não é exatamente positivo. Se torna, como que eu posso dizer, positivo e negativo, né? Por a gente ter acesso a todas essas ferramentas e a maioria não fazer o certo uso ou não simplesmente não fazer o uso, né? Pois é, porque assim... Tanta sei lá, ferramenta aí, por exemplo, documentários incríveis sobre a real situação do Brasil, a real situação do mundo, livros uhum. estão aí, as próprias apostilas para nós estudantes. Então, simplesmente, as fontes confiáveis, né, de jornais, revistas, Pro maluquinho sites. ir lá e botar a pergunta do seu trabalho no chat GPT e te entregar um print que inclusive tá lá. Como eu sou uma inteligência artificial focada em comunicação, o cara não tira nem essa frase, mano. Ou saiba mais em www. É, sabe? Então, assim, eu até adoraria falar o contrário, de que o acesso à tecnologia nos fez pessoas melhores, mas a verdade é justamente a oposta. O acesso à tecnologia, infelizmente, só nos fez mais preguiçosos. E não deveria, não precisaria, né? Agora, também é evidente, estamos pensando isso em linhas gerais, né? Não quer dizer que nós não tenhamos uma pessoa ou outra que realmente possa fazer um bom uso, inclusive um estudante. E, sei lá, um bom uso, inclusive, de um chat GPT da vida, né? Porque, em alguma medida, dá. Né? Se você entende, por exemplo, como a plataforma funciona, de que ela justamente vai te retornar coisas interessantes a partir do sentido em que você insira informações e você vai meio que a ensinando e a guiando para onde você gostaria que ela fosse e tal. Pô, nesse sentido tem coisas incríveis que você pode fazer. Mas é que tá, até para conseguir fazê-lo, a gente tem que ter um mínimo de noção. Sim. E noção não vem pelo chat GPT. Noção vem de vivência, vem de escola, vem, enfim, da vida de maneira geral. E depois que você falou do aluno que colocou o site GPT e tal, eu fiquei pensando, você tem alguma história engraçada que aconteceu? Ah, isso Que você aconteceu de teve? verdade. Peguei Não, sim, mas esse ano, outras? inclusive. Não foi aqui. Mas outras? Gente, sabendo que você estudou na USP, tem alguma história engraçada do campus, aqui dando aula no Exatos, em outras escolas? Cara, Acredito que sempre tenha dado. tem história engraçada, mas é aquela coisa. Sempre a hora que você precisa falar, você não vai lembrar de ninguém. Né? Então, Com exclusão do Dimas, né? Porque o Dimas lembra de tudo. O Dimas é o. Como é que eu vou falar? não, mas eu tô falando de humanos normais. Não é o caso dele. Ele é um sobre-humano. Sim. Mas sempre tem, mas caramba, cara, não vou lembrar agora. Mas assim, eu tô lembrando agora de uma greve que teve lá. Aliás, não foi uma greve, nesse caso específico não foi uma greve, mas foi uma treta com a polícia. E a polícia entrou no campus, na cidade universitária, numa época onde ela não podia. Porque desde a ditadura militar existia esse combinado, existia essa lei do próprio campus, de que justamente para a polícia não entrar e simplesmente sair perseguindo e prendendo pessoas que estavam sendo perseguidas pela ditadura militar, combinou-se que a cidade universitária ali no campus Butantã era um lugar onde a polícia não entrava. Ponto. Ou seja, você teve muita gente que passou morando bastante tempo lá na cidade universitária. E aí, quando isso começou a mudar, foi justamente na época que eu estava lá na universidade.
de 2008 a 2013, 14. E aí, bicho, eu lembro que teve uma vez que deu uma cagada federal, assim, porque eles entraram e deram uma batida lá, inclusive nos moleques que eu conhecia, e aí o negócio começou a ficar complicado, começou a juntar gente e vários alunos, foi justamente no estacionamento entre o prédio da Geografia e da História e o prédio da Filosofia Nossa. e das Ciências Sociais. E, mano, começou a juntar a renca de estudantes, os policiais começaram a ficar, né, um tanto acuados, chamaram reforços, isso e aquilo. Virou o congresso da Uni, estacionamento. Então, velho, virou uma praça de pancadaria. E aí a minha sorte, você até pode me chamar de covarde, eu vou aceitar numa boa, mas não tomei borrachada, acho isso bem legítimo. Foi que eu comecei a ver que os policiais que estavam ali, eles começaram a tirar os nomes da identificação das fardas. A hora que eu vi vi 2, vi 3, os caras puxando, que é com um velcro, né? E começaram a tirar, falei, isso daqui vai feder. Piquei a mula. Eu falei, eu tô de boa de tomar uma cacetete na bochecha hoje aqui por causa desses malucos. E aí saí fora e dito e feito, assim. Foi coisa de 20, 30 minutos depois, os caras começaram a sentar madeira nos estudantes, sendo que eles que estavam num lugar onde eles não deveriam estar. E não é porque a gente queria, é porque eles não estavam seguindo a lei. Ponto. Enfim, e tem várias outras. Nossa, tem... Pra você ter ideia, teve uma viagem que a gente fez pro Nordeste na faculdade e quebrou o busão. E aí teve um maluco que ele propôs sério, ele não tava de zoeira, ele propôs sério de meter fogo no busão. Acho que essa é uma boa pra encerrar o papo, assim, do tipo, cara, ele queria botar fogo, ele levou essa proposta como um voto pra Assembleia e justificou isso e aquilo. A gente só olhando, mano, que mundo você vive, parça? O que você tá fazendo da vida? Não, contra o capital, isso e aquilo, não sei o quê. Mano, tacar fogo no busão? Você tá louco, tio? Tá em Crato, no Ceará. Nossa. Isso daqui vai virar notícia no mundo inteiro. Não é isso que a gente quer. A gente quer voltar pra casa. Tá suave. Enfim. Mas muito obrigado pela presença, Bruno. Obrigado Valeu. Obrigado por propor o itinerário pra gente. Sim. Fico feliz que vocês De tenham verdade. Trazer todo o seu equipamento, né? Agradecemos mesmo. Obrigado. Valeu, fico Por feliz que vocês tenham compartilhar seu comprado. conhecimento com a gente. Obrigado mesmo. Fico feliz que vocês tenham comprado a ideia, tenham abraçado a causa e tenham feito entrevistas bem legais, assim, eu gostei bastante, acho que os professores também contribuíram bastante, né, foram super solícitos, tiraram aí o tempinho para poder vir bater esse papo com a gente, contaram coisas super legais, reflexões super incríveis, então acho que, cara, fizemos história. Seja marginal, seja herói. Não é? Tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Bem, este episódio é responsável por encerrar essa nossa primeira temporada do Vozes Exatas, uma produção do Colégio Exatos, a quem nós agradecemos a possibilidade de realização, principalmente ao professor Julinho, à professora Pola, ao professor Rogério e a toda a equipe de comunicação. Este episódio, assim como todos os outros, contou com os trabalhos técnicos do professor Bruno e das alunas e alunos das primeiras séries do ensino médio em 2023. Até breve.